Senhor Jesus, uma tarde abençoada para todos nós, é o meu desejo de hoje, né? Vocês estavam com saudade aqui, né, da vista daqui de fora, e hoje eu dei uma improvisada para gravar aqui, porque lá dentro hoje tá muito barulho, mais do que aqui fora. Eu nem sei se nós vamos conseguir, né, finalizar essa live aqui, se eu ver que tá muito barulho, que não dá. A gente vai ter que parar, tá bom? Apesar de eu ter escolhido um horário, né, mais calmo, ainda assim tá bem agitado aqui hoje, tá bom? Então eu já quero pedir, né, mais uma vez, desculpas, mas se a qualquer momento a gente tiver que interromper por conta do barulho, a gente retoma amanhã esse capítulo, tá bom? Então eu tô aqui fora, tentando, paz do Senhor, a gente está tentando, né, fazer aqui fora, ver se ameniza um pouco o barulho, mas ainda assim de vez em quando tá muito. Vamos orar, chamar a presença de Deus para esse ambiente, para esse lugar que eu e que você está, e que nós possamos sentir a presença do Senhor de uma forma sobrenatural, que Ele venha sobre as nossas vidas, nos dando clareza para o dia de hoje, né? Porque eu sinto que os nossos dias estão tão corridos, né? A gente acaba se embolando nos nossos afazeres e às vezes não temos foco e direção. E o Senhor, Ele tem isso para nós. E o livro de Provérbios, ele é um livro que nos direciona, que nos capacita a entender a boa, perfeita e vontade do Pai, né? Vamos orar? Chamar a presença dEle? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que a Tua presença esteja aqui comigo, Pai. Que o Senhor acalme o ambiente que eu estou. Que o Senhor acalme o ambiente, Pai, que os meus irmãos estão, que as pessoas que verão esse vídeo vão estar, Pai. Que o nosso ambiente esteja totalmente controlado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude num bom entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu peço, né, que quem já estiver aqui, Dinei, deixa aqui no comentário se tá muito barulho, se não dá para ouvir. Vai me avisando, porque eu sei que está barulho, né? Mas às vezes eu falo com vocês, vocês falam, não, tá tranquilo, dá para ouvir. Mas aqui tá muito barulho mesmo, tá? Aí eu peço assim, que vocês vão me avisando aí, me dando um feedback do que tá acontecendo. Eu vou abrir aqui em Provérbios. Como eu disse para vocês, eu estou lendo em outra versão, né? Na Bíblia, a Mensagem. Então tá bom. Na Bíblia, a Mensagem, ela tem palavras diferentes, o contexto é o mesmo, não muda, acompanha aí na versão que você tiver, mas como eu sempre falo, né, eu gosto de ler nessa versão, porque ela tem mais clareza, ela é mais objetiva nas palavras, né, então assim, até para quem não entende, com essa versão, entende o que está querendo dizer todo o contexto, tá bom? Então vamos lá, Provérbios 12, já estamos em Provérbios 12. Quem gosta de aprender também ama a disciplina. É estupidez recusar a correção. Quem faz o bem é aprovado pelo Eterno, mas ele condena quem planeja o mal. Sobre o mal, ninguém poderá afirmar-se, mas quem firma raízes em Deus permanece firme. E aí eu sempre vou lembrar, né, quando ele vem com essas palavras assim, eu vou lembrar, né, daquele versículo que eu já falei para vocês, do homem que constrói a casa sobre a rocha e do homem que constrói a casa sobre a areia, né? A areia não tem firmeza, a areia não sustenta. O que seria a areia? A estupidez, a insensatez, a tolice, né? E aí na pressa, na ambição de se fazer tudo muito rápido, de se precisar de uma casa, de um abrigo, a gente constrói os nossos fundamentos em coisas passageiras, né? É isso que Salomão está querendo dizer aqui. Gente, tá muito barulho aqui. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir me concentrar, hein? Se for aumentando o barulho aí, vocês avisem. Eu vou ler o 3 agora. Sobre o mal, ninguém poderá afirmar-se, mas quem firma raízes em Deus permanece firme. A esposa amável revigora o marido, mas a mulher
que o envergonha é um câncer nos ossos. Gente, aqui em outras versões está falando que a mulher é a coroa do marido, né? Então, para você ver o quanto que a mulher tem um papel tão importante, né? O papel da mulher é muito importante. A mulher amável revigora o marido, revigora, traz ânimo, né? Ali na minha Bíblia, na King James, o comentário que tem nela fala assim que literalmente é falta de alegria, falta de paz, né? A mulher que o envergonha é câncer para os ossos. Ou seja, a mulher que não dá paz, que não dá alegria, né? Quanto que uma mulher que ela é sábia, uma mulher que ela é a coroa realmente do marido, o que ela faz? Ela levanta esse marido, ela faz dele literalmente um rei sobre a terra, né? Está na mulher essa sabedoria, essa inteligência, né? Eu falo isso para as mulheres, né, que eu converso, que Deus nos deixou ferramentas específicas para que a gente pudesse induzir, né, a ajudar, no termo seria esse, ajudar, porque nós somos auxiliadoras idôneas, né? Então, ajudar esse homem chegar aonde a gente sabe que ele pode chegar, né? E tem mulheres que, infelizmente, não entendem o papel delas e ao invés de ser coroa para o marido, elas são vergonha, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, mulheres. Não chamem, gente, é difícil fazer isso, nossa, como é difícil, mas não chamem a atenção dos seus maridos publicamente, você é a coroa dele, tenha ele como realmente um rei, entende? Você trata um rei de qualquer maneira? Não, você não trata, você tem reverência, você tem respeito, então faz um combinadinho, olha, se eu não gostar de uma coisa, eu não vou falar na frente das pessoas, a gente vai se falar sozinhos, a gente vai se falar, às vezes é uma brincadeira, às vezes é algo que, né, tá acontecendo ali, você quer dar um toque, manda um WhatsApp, gente, quantas vezes eu faço isso? A gente tá um do lado do outro, aí eu vou lá e mando um WhatsApp, dou um toquezinho nele, olha o celular, mas não envergonha, porque você é a coroa do seu marido não é para ser envergonhado nas praças, é para ele ser honrado. A mulher, que ela é sábia, ela dá honra ao seu marido, né? E quando a mulher dá honra ao seu marido, não é qualquer um que vai tirar onda com a cara dele, não. Porque, poxa vida, pensa um marido que tem uma mulher que dá honra para ele, né? Então, assim, as pessoas já olham com outro olhar o marido que tem honra. Então, não envergonhe os seus maridos. Isso é a palavra específica para nós mulheres. Ai, por que só para as mulheres, Mayara? Porque a mulher, ela tem uma coisinha chamado, como que se fala? Não dá para disfarçar. A gente não disfarça, né? Essa cara aqui a gente não disfarça. Aconteceu alguma coisa, já fecha, já embirra, já emburra. O homem não. O homem, ele fala, depois a gente se resolve, né? A maioria dos homens, não estou falando que é todos, a grande maioria dos homens, eles conseguem resolver os problemas separadamente, como diz o sábio pastor Cláudio Duarte, o homem tem várias caixinhas, a mulher é uma caixa só e tudo uma bagunça, né? Então é especificamente sim para as mulheres, não envergonhe os seus maridos, seja realmente o que de fato a Bíblia diz que você é, a coroa dele, honre ele. Vamos lá, vou ler o 5. Gente, pelo amor de Deus, se tiver barulho, não me deixa passar vergonha aqui. Vocês escrevam aí, não dá para entender nada, a gente faz amanhã, não tem problema, tá bom? Faz amanhã, faz mais tarde, não tem problema. Vou ler o 5. O pensamento de gente de princípios contribui para a justiça, mas as conspirações do mau caráter a corrompem. As palavras do perverso matam, mas o discurso do justo salva. Isso aqui é sério e é importante, tá? As palavras do perverso matam, mas o discurso do justo salva. O que você tem carregado com você? Palavras de vida ou palavras que matam? Seu discurso tem levado pessoas a desistirem dos sonhos dela, a desistirem, então tá bom, a desistirem, né, daquilo que elas têm como objetivo. Você tem carregado palavras que
desestimulam pessoas, ou você tem sido aquela pessoa prudente e sábia, que tem carregado vida, que tem carregado esperança, as pessoas olham para você e se motivam. Isso é importante a gente saber, né? Quem a gente está sendo, porque, como eu disse ontem, é muito fácil a gente pegar uma palavra, ler e falar assim, vocês entenderam isso aí? Então, vocês têm que ser assim. Mas às vezes a palavra é para mim. Eu tenho que me analisar, eu tenho que me ver como que eu estou aqui diante dessa passagem. Quais têm sido as palavras que eu tenho carregado? Os perversos se despedaçam e desaparecem, mas os lares dos justos permanecem firmes. Quem demonstra bom senso no falar é honrado, mas quem tem coração perverso é desprezado. Ou seja, até, né, às vezes você não precisa ser uma pessoa inteligente, mas se você tiver pelo menos bom senso, você já vai ser honrado. Olha isso. Mais vale ser simples e trabalhar duro para viver que fingir ser importante e não ter o que comer. Isso aqui, eu até anotei aqui no meu papelzinho, ostentação, né? A gente vive num mundo de muita ostentação. As pessoas gostam de ostentar, ser e ter o que elas não são e não têm, né? Paga R$1.000 num tênis, mas o armário tá vazio, né? Ostenta viagens e 1000 coisas, mas quando chega na própria casa não tem um móvel bom, não tem. Gente, vocês podem viajar, eu posso viajar, eu posso comprar coisas boas, eu posso, mas eu tenho que ter no mínimo bom senso. Olha o que Salomão está falando. Mais vale ser simples e trabalhar duro para viver que fingir ser importante e nem ter o que comer. Isso aqui é ostentação, é o que mais a gente vê nos dias de hoje. As pessoas, né? Por que existe? Eu vou falar de algo aqui para vocês que é importante a gente. Eu vou ser bem clara com vocês, né? Dá até um pouquinho de medo de falar assim, mas eu vou ser bem clara com vocês sobre réplica, né? O que acontece? Por que tem muita réplica? Porque as pessoas querem ostentar, ter e ser o que elas não são e não têm. E eu, como não sou diferente de você e nem da maioria das pessoas, teve uma época que eu estava encantada, apaixonada por um cinto. Eu queria aquele cinto, eu queria de toda forma aquele cinto. Só que o cinto, gente, um cinto estava lá na faixa de R$3.000. Isso há uns anos atrás. Hoje em dia deve estar uns 5. Lá atrás estava uns R$3.000. E aí eu falei, bom, não tenho R$3.000 para dar num cinto. Vou procurar o quê? Uma réplica. Tá bom, fui procurar. A réplica também não era baratinha, tá? A réplica tava R$800, R$1.000. Aí eu falei, acho que eu vou comprar uma réplica. Vou, né? E tava lá já pesquisando toda. E aí o Espírito Santo falou claramente comigo. Claro como uma água cristalina. Pra quê? Mais uma vez, né? O Espírito Santo, já falei pra vocês que ele fala comigo direto e assim, né? Sem meios termos e nem rodeios, né? Pra que você quer um negócio desse? Pra quê? Pra quê? E aí eu fiquei pensando, realmente, pra quê? E aí ele falou mais coisas, ele falou assim, seja de verdade. O dia que você puder realmente comprar um desse, vai ser de verdade. O que eu tenho para te dar é de verdade. Não use na sua vida réplicas. E isso literalmente, né, algo físico, um objeto físico, mas ele estava ministrando comigo também coisas espirituais, obviamente. Eu já falei isso muitas vezes, não sei se eu cheguei a falar aqui. O Espírito Santo, ele usa, né, muitas coisas do nosso cotidiano, da nossa vida diária, coisas físicas para falar conosco de coisas espirituais. E ali eu me senti constrangida. Meu Deus, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu digo que acredito em Jesus, falo da tua bondade e amor para as pessoas e tô querendo comprar uma réplica. Gente, isso ali me desmontou. Eu fiquei com tanta vergonha de Deus, né? Mas diferentemente de Adão, o erro assim que eu vejo, né, na atitude de Adão foi se esconder. Essa é a nossa atitude diante de um erro, né? É querer se esconder. Mas eu ali já estava assim,
tão envergonhada, tão quebrantada com a presença de Deus, e eu pedi desculpa. E eu determinei para mim mesmo que eu não usaria mais nenhum tipo de réplica, nada, nada, nada. Eu não tenho nada na minha vida, não estou te condenando, não estou te julgando. Se você tem e está em paz com isso, amém. Eu estou falando de algo que o Espírito Santo trabalhou em mim e eu entendi, tá? Porque quem nos convence das coisas é o Espírito Santo, não é o homem, tá? Isso já dizia aí, já diz a Bíblia, não é o homem quem convence, não sou eu que vou te convencer, é o Espírito Santo. E ali ele me ministrou dessa forma tão simples e tão linda, né? De forma que me constrangeu e nunca mais eu quis usar nada que fosse réplica em toda a minha vida, né? De fato e de verdade, eu determinei isso pra mim. Prefiro não ter a ter uma coisa que não é de verdade. E aqui ele tá falando justamente sobre isso. Mais vale ser simples e trabalhar duro para viver que fingir ser importante e não ter o que comer. Cara, para de parcelar tênis de 1.000, 2.000 reais em 10 mil vezes e comer, né? Nem ovo, gente, porque o ovo tá caríssimo. Já viu a cartela de ovo quando que tá? Então, assim, para de querer viver uma vida que você não tem. Gente, eu estou morando num lugar onde para muitas pessoas é um sonho, mas para mim que estou aqui todos os dias, a ansiedade, às vezes, ela quer me dominar, porque eu quero tudo pronto, eu quero tudo para ontem, né? Eu quero. Mas para que eu vou me ostentar a ser uma coisa, né, que eu não sou e não tenho? Por que eu vou ostentar aqui uma vida, como muitos fazem na rede social, uma vida que eu não tenho? Então eu prefiro ser simples, verdadeira, naquilo que eu sou, na minha essência, né? E aí o Senhor, como ele já disse, né, ontem, no outro capítulo, no capítulo 11, o Senhor, ele tem bênçãos. Ele tem bênçãos para quem anda em retidão e justiça. Então, não queira demonstrar para as pessoas quem você não é. Seja quem você é, seja quem Deus te chamou para ser. Vou ler o 10. Os justos são bons, até mesmo com os animais. Ou seja, até mesmo com quem não entende, não tem, né, um entendimento claro, né, do que de fato é bom ou ruim, porque um animal não tem raciocínio. Ai, meu animal, ele sabe, Mayara, quando... Sim, gente, não tô falando que eles não sentem, eles sentem, mas raciocínio lógico, eles não têm. Se você der uma comida envenenada para eles, eles são inocentes, eles vão comer, achando que é um ato de bondade, certo? Eles não têm raciocínio lógico de entender, né, essas coisas. Já nós, seres humanos, então é isso que ele tá falando, ó. Os justos são bons, até mesmo com os animais. Mas até as boas atitudes, e aqui na Bíblia a mensagem ela coloca entre aspas, mas até as boas atitudes dos perversos são cruéis. Quem trabalha tem comida na mesa, mas quem persegue caprichos e fantasias é insensato. Aí volta de novo naquela questão, a ostentação. Salomão, ele é repetitivo, né? Ele fala as mesmas coisas, às vezes chega até, você fala assim, poxa, acho que eu já li isso. Mas, volto a dizer, o método dele é infalível. É fazer com que a gente decore realmente a palavra. Não seja uma pessoa que ostenta ser e ter o que você não é e o que você não tem. Seja de verdade. Seja de verdade. Tudo que o perverso constrói vem abaixo no final. Mas as raízes dos justos produzem cada vez mais vida. Gente, eu vi uma frase essa semana que me marcou muito. Inchaço é diferente de crescimento. Inchaço é diferente de crescimento. Quem cresce em estatura, em alargamento, cresceu, né? É fato, tá ali, tá maior. Agora, inchaço é só um inchaço. Ele murcha depois, né? Acabou, morreu ali. E por que eu ouvi isso, né? Era uma palestra que estava falando sobre finanças. E esse palestrante, ele falava assim, que tem pessoas que na ânsia de construir tudo muito rápido, não se importa com os fundamentos, não se importam, né, com a fundação. Então, para ele, o crescimento externo é o que importa.
E aí se constrói coisas grandiosas, né? Coisas de estruturas grandes com pouco suporte. E aqui o que ele está falando? Tudo que o perverso constrói vem abaixo no final. Mas as raízes dos justos produzem cada vez mais vida. Por quê? O justo, quando fala aqui comparado o justo com raízes, o justo cresce para baixo. O justo não cresce para todo mundo ver. O justo cresce para baixo. O justo finca raízes. O justo tem às vezes anos e anos e anos de raízes que ninguém viu crescer. Que ninguém viu. E aí, mas quando também tem uma coisa, né? Quando dá fruto, o fruto alimenta. O fruto é permanente, o fruto ele dá a cada estação, né? Ele dá. Agora, a pessoa que só incha, que só cresce, né? Assim, como que eu posso dizer? Superficialmente. Ela não tem raízes fincadas. Ela não tem... vamos uma linguagem aqui, né? Literal. Ela não tem senso, ela não tem caráter. Toda boa proposta, aparentemente boa proposta para ela, ela encara, né? Ela não tem padrão da onde ela se coloca, da onde ela entra. Então tudo para ela isso é uma pessoa, né, insensata. Isso é uma pessoa tudo perversa. Ela faz de tudo para ter um crescimento, não importa. Se tiver que puxar o tapete do amiguinho no serviço, não importa, né? Se tiver que flertar com o chefe mesmo sendo casado, não importa, ela é perverso, ele é perverso. Não importa, né? Não tem caráter, não tem firmeza. O justo não. O justo tá ali, de pouquinho em pouquinho. Não vou fazer o que não é lícito, não vou aceitar propostas que não convêm com o meu caráter, não condiz com a minha vida, não vou e pronto. Pode demorar para crescer, mas quando crescer tem raízes firmes, né? Eu gosto muito da Viviane Martinello e ela tem um livro, né, que fala sobre mulheres enraizadas. E nesse livro, ela fala sobre as sequoias. Gente, que lindo. Que lindo. Dá uma pesquisada depois sobre essa árvore, sequoia. É muito lindo. Então, assim, a Bíblia, ela nos compara sempre com árvores. Então, seja árvores de raízes profundas. Seja árvores de raízes bem firmadas e estabelecidas. Como eu disse já numa live anterior, não vou me lembrar aqui qual, né? Tenha o padrão de Deus. O padrão de Deus é sim, sim, não, não. Fora disso é do maligno. Tenha o padrão de Deus, tenha o parâmetro para suas negociações no parâmetro de Deus. Não se corrompa por coisas que parecem ser boas, mas que lá embaixo tem, né, palavrinhas pequenininhas no contrato que vão te fazer ficar preso. É isso mesmo, o inchaço é acúmulo de algo ruim, não é bom mesmo, é exatamente isso. O inchaço, sempre que a gente está inchado, né, é coisa ruim que o nosso corpo de alguma forma tem que expelir. Não é bom, não é bom. Prefira o crescimento, porque uma vez que você cresceu, ninguém te toma aquilo. Aquele patamar já é seu, você já alcançou aquilo, entendeu? Aquela estatura é sua. Não tenha medo, né, de andar, parece aos nossos olhos, devagar. Eu vou falar para vocês, eu estou morando aqui faz 2 anos. E aos meus olhos falta tanta coisa que às vezes, pra mim, eu tenho que parar e olhar assim, caramba, a gente já fez muita coisa. A gente já fez muita coisa. Além daquilo, sabe, que a gente, às vezes, né, o planejamento não deu tão certo, a gente pensou que não ia conseguir fazer nada. E quando eu olho, a gente já fez muita coisa. Celebre as pequenas conquistas, para que não te tire a alegria. Enquanto você não chega onde você quer estar, celebre as pequenas conquistas, para que você se mantenha firme e feliz no trajeto. Ansiedade é excesso de futuro. Não seja ansioso, tenha calma, porque no final, olha aqui, tudo que o perverso constrói vem abaixo. Tudo. Quanta briga por causa de herança, gente. Quanta briga por causa de coisa pequena. Quanta briga. Você acha que essa pessoa foi justo? Foi justo?
para estar colhendo tudo isso. Não estou querendo dizer que não pode acontecer uma situação ou outra. Pode acontecer situações, sim, elas podem, mas a grande maioria das pessoas que colhem mesmo em velhice, a grande maioria das pessoas que colhem contenda e confusão é porque elas não, na juventude, não ensinaram a criança no caminho que se devia andar, não ensinou a parentela, não ensinou os filhos, não foi uma pessoa justa no trilhar dela, no caminhar dela. Né? Quantas brigas por causa de terra invadida, terra, né, que o povo invadiu, que aconteceu morte. Isso não é crescimento, isso é inchaço. Está inchando o patrimônio. O crescimento é aquilo que você com justiça constrói, que você com justiça tem para sua vida. Isso sim é crescimento. Prefira um crescimento lento, mais um crescimento, do que um inchaço, que uma hora ou outra vai ruir. Amém? Eu vou ler o 13. A fofoca traz problemas para o fofoqueiro, mas o justo se mantém bem longe dela. A gente já falou sobre isso ontem, né? Sobre a nossa língua, sobre a fofoca, sobre você se autoanalisar. Às vezes as pessoas têm que ficar falando, fulano, não conta isso que eu te contei para ninguém não, tá? Então, se atenta aí. Se você ouve muito isso é porque sua língua tá muito solta. Para de ficar falando da vida dos outros. Para de ficar falando da vida dos outros. A gente tem tanta coisa para resolver na nossa vida, não sei como que dá conta de ficar falando da vida dos outros. Isso é muito sério e Deus não gosta de pessoa fofoqueira e Deus não gosta de pessoas que começam confusão. E a maioria das confusões começa por causa de palavras mal interpretadas. E palavras mal interpretadas por terceiro. Ai, fulano disse que você falou isso. Ah, mas às vezes não foi bem assim mesmo que você disse. Mas de tanto você falar e não controlar a sua língua, dá confusão. Cada um colhe o fruto daquilo que fala e recebe a recompensa pelo que faz. Aí eu volto a perguntar, né? Porque eu já havia perguntado. O que você tem carregado na sua fala? Na sua fala, tem morte ou tem vida? A palavra é muito clara, gente. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Está na nossa língua. Não está na nossa mão que puxa o gatilho, não está na nossa mão que pode pegar uma arma perigosa e matar. Não, está nisso, está na nossa língua. Isso é sério, quando a gente entende isso, a gente para de ficar falando à torta direita, para de ficar falando dos outros. A gente tem tanta coisa para falar da nossa vida, tem tanta coisa que eu, Maiara, enxergo que está errado em mim, por que eu vou ficar falando da vida dos outros? Aí entra naquele versículo que eu acho extraordinário quando Jesus fala isso. Porque vocês estão olhando para o cisco que está no olho do seu amiguinho e não está olhando a trave. Gente, uma trave enorme. Ele compara um cisco pequeno no olho do outro e você não consegue olhar uma trave que está no seu próprio olho. Isso é muito sério, né? Então assim, se não for para falar vida, não fala. Eu tenho as minhas opiniões, você pode ter as opiniões do outro. É isso mesmo. Se você for cuidar bem da sua própria vida, dá um trabalhão. Dá. Gente, dá muito trabalho se autoconhecer. Dá muito trabalho você reconhecer as suas mazelas, as suas falhas, as suas faltas. Entender que você também não é tão bom quanto você achava que você era. Dá muito trabalho. E quando Jesus fala isso, o que ele está falando assim? Vocês estão olhando muito para a vida do amiguinho. Mas vocês estão com um problemão que vocês não conseguem reconhecer. Vamos parar de olhar para a vida do amiguinho e vamos olhar para a nossa própria vida? Era isso que Jesus estava falando naquele contexto. Era exatamente isso. E aí Salomão ele fala a mesma coisa. Gente, vamos parar de fofoca, vamos parar de falar da vida do outro. Não dá certo isso. Não dá certo. O insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito. Mas o sábio pede e ouve conselhos. O insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve conselhos. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu tomei atitude porque se eu fizer ninguém faz e tem que ser assim mesmo? Peraí, alecrim dourado da face da terra, não é tudo do seu jeito. Gente, acho que eu já disse aqui. Eu falo tanto, eu não lembro se eu falei aqui, se eu falei no devocional que eu faço com as meninas,
Com as meninas não, porque agora o Dinei participa, né? Eu faço um devocional mais cedo. Mas assim, eu era muito, eu sou chata, mas eu era mais. Eu era muito mais. Eu era aquele tipo de pessoa que impunha as coisas. Para os meus filhos, para o meu marido, eu impunha. Tem que ser desse jeito. Não quero bagunça na minha casa, não quero isso, não quero aquilo. E aí um dia, olha só, o Espírito Santo teve que falar comigo. Você não mora sozinha, não. Você não mora sozinha, não. A casa não é só sua. Porque eu tive que aprender a respeitar o espaço do outro. Qual é o espaço do outro? O espaço do meu filho, o espaço do meu marido, o espaço da Esther. Eu tive que aprender a respeitar o espaço deles. Nem tudo é do meu jeito. Gente, às vezes dá um trabalho aceitar o 100% do outro. Dá. Vou falar pra vocês, eu sou perfeccionista. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, acabo sendo chata. Como eu falo pra vocês, eu era muito mais. Estou muito melhor hoje. Mas eu entendi que o 100% do outro é o 100% dele. E aquilo que ele pode me oferecer naquele dia foi o 100% dele. Foi o 100% dele. Às vezes aqui em casa, vou usar aqui pra vocês, né? Eu fico de TPM. E nesses dias, o meu 100% às vezes é um pão com ovo. O meu 100% é falar pro meu marido, passa aí em algum lugar, traz alguma coisa para comer porque eu vou dormir. É o meu 100%. Aquele dia foi o meu 100%. Eu dei tudo de mim, tudo que eu podia dar aquele dia e ainda assim vai comer pão com ovo para dormir porque eu não vou fazer janta. Entende? Às vezes o nosso 100% também é falho. Então a gente tem que aprender a ouvir conselhos, a pedir conselhos, a aceitar o 100% do outro. É muito difícil, Às vezes a gente fala assim, fulano lava a louça, aí o fulano lava a louça, fulano lavou a louça. Mas pra mim, lavar a louça, pra mim, tá? Isso é eu, Maiara. Pra mim, lavar a louça é lavar, secar, guardar, deixar a pia limpa. Pôr até um vasinho de flor, se for necessário, se for preciso. Esse é o meu lavar louça. Aí você pede pro Arthur lavar louça. Arthur lava a louça. Ele lava a louça, deixa a pia toda molhada. É aquela coisa. Aí você tem que ensinar, né? Todos os dias ali trabalhinho de formiguinha. E ainda assim, é o jeito que ele me entregou. É o 100% dele. Naquilo que ele compreendeu que era o lavar louça. E isso a gente pode trazer para todos os contextos, tá, gente? Eu tô usando aqui o meu cotidiano, o meu dia a dia. Mas isso é o trabalhar, é no serviço, é na vida cotidiana da igreja. É aprender a conviver e aceitar o 100% do outro. Não há preguiça, tá? Não há preguiça, mas às vezes o 100% dele não é o meu. E o Espírito Santo falou isso pra mim. Você não mora sozinha, não. Não queira ouvir isso, gente. Isso dói. Vamos lá, vou ler o 16. Se tiver muito barulho aí, vocês avisam, gente. Começou de novo aqui o barulho. O insensato tem pavio curto e explode na hora, mas o prudente ignora um insulto e mantém a calma. Tão simples, né? Mas não é não. Quem aqui no momento de ira já explodiu? Eu já. Eu confesso que eu já. Então assim, é difícil, mas se você explode com tudo e com todos, você se compara a um insensato. E é a Bíblia que está dizendo. Quem diz a verdade ajuda a cumprir justiça, mas quem dá testemunho falso está a serviço da mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então, se você está a serviço da mentira, você está a serviço de quem? Ah, isso é uma mentirinha, ninguém vai saber. É? Tá bom, então. Você tá... Gente, vamos aprender uma máxima? Não existe pecadinho, pecadão. Não existe mentirinha, mentirona. Mentira é mentira, pecado é pecado. O que diferencia são as consequências, né? A consequência de quem rouba uma agulha e quem rouba um banco é totalmente diferente, né? A consequência. Porém, para Deus, chega podre igual. Tá? Vamos parar com esse negócio de é só uma mentirinha. Eu não quero ir pra igreja hoje, vou falar que eu tô com dor de cabeça. Tá mentindo. Eu não quero ir pro serviço hoje, vou passar no postinho pegar um atestado. Tá mentindo. Tá mentindo. Você sabe que você tá mentindo. O médico pode não saber. Te deu lá o atestado. Mas você sabe que você tá mentindo. A verdade permanece para sempre. Mas a mentira tem perna curta. Eita. O coração de quem maquina o mal
corrompe a si mesmo. Vamos entender isso aqui. O coração de quem maquina, de quem fica pensando, ruminando o mal, corrompe só a você mesmo. Mas quem pratica o bem tem o coração cheio de alegria. Nenhum mal pode subjugar um justo, mas todos os males recaem sobre o perverso. Nenhum mal pode subjugar um justo, ou seja, o justo, ele pode até passar, né? Aqui não está falando que ele não vai passar por dias maus, aqui está falando, nenhum mal pode subjugar o justo, ou seja, ele pode passar por dias maus, mas ser subjugado, aniquilado, jamais. O justo sobressai ao dia mau, mas todos os males recaem sobre o perverso. Deus não tolera os mentirosos, mas Ele ama a companhia dos que mantêm a palavra. Gente, a verdade, ela é a verdade. Independente se ela dói, independente se ela é amarga. Isso não te dá brecha para ser uma pessoa chata, tá? Isso não te dá brecha para ser uma pessoa inconveniente. Ah, eu só falo a verdade. Não, você é inconveniente mesmo. Para de ser inconveniente. Isso não te dá brecha, porque a palavra fala que a gente tem que instruir o outro em amor. Então, sem amor, por mais que é a verdade, ela vai ser dita em amor. Vamos lá, vamos partir desse princípio, tá? Deus, nenhum mal pode se julgar, vamos lá. Deus não tolera mentirosos, mas Ele ama... Gente, eu me perdi aqui. O coração de quem maquina o mal corrompe a si mesmo, mas quem pratica o bem tem o coração cheio de alegria. Nenhum mal pode subjugar um justo, mas todos os males recaem sobre o perverso. Deus não tolera os mentirosos, mas Ele ama a companhia dos que mantêm a palavra. Foi aqui que eu queria ler. Então, não importa, né? Ah, eu vou talvez magoar a pessoa. Gente, é melhor falar a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Ó, não tô legal, não tô querendo participar disso aqui. Ó, sabe o que é? Né? Fala a verdade. Fala a verdade. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo com Esther. Esther, ela foi muito sábia. Pensa numa mulher sábia. Ela estava no direito dela de falar a verdade pro rei. Mas ela não falou a verdade assim, nua e crua. Tô aí essa verdade aí, né? E vamos fazer o que tem que fazer. Não. Ela fez um banquete, ela teve um preparo, ela falou a verdade e no final a justiça aconteceu. Então vamos aprender, né, a falar a verdade, mas de maneira prudente. Não usa o fato de você estar sendo verdadeiro para ser inconveniente, para ser chato, porque isso não agrada a Deus também. E tira a mentira da boca, gente, pelo amor de Deus. Mentira pequena e mentira grande é mentira do mesmo jeito. O que é prudente não ostenta conhecimento, mas o insensato faz alarde da própria tolice. O que ele está falando aqui? Quem é prudente não vai ficar falando, eu tenho 1000 faculdades, matei um urso, um leão em tal dia, né? Igual Davi teve que ali falar, mas num momento específico. Ele não ficou se gabando do que ele fez, né? Por aí. Ele não chegou em casa e falando, eu matei um urso e um leão, olha aqui. Não, ele falou na hora certa, ele foi o quê? Sensato. Mas tem pessoas que elas amam ostentar aquilo que elas fazem. Eu estudei na melhor faculdade de São Paulo. Eu tenho curso de não sei das quantas. E no final você vai ver a pessoa nem é tudo isso, né? Por quê? Porque quem é não precisa ficar falando. Quem é uma hora as pessoas vão reconhecer. Você não precisa ficar falando o que você sabe, o quanto que você é inteligente. Não precisa. O prudente não ostenta conhecimento, mas o insensato faz alarde da própria tolice, né? Aí a pessoa tá lá achando que tá abafando e tá todo mundo tirando uma com a cara dela. Vai lá, o que se acha, né? Geralmente é assim que as pessoas falam. O que é proativo sobressai e se torna líder. Mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado. Meu Deus! O que é proativo? Proatividade é você fazer além. É você fazer além. Além. Mas eu vou fazer além com o meu chefe. Ele me paga pelo salário que eu vim fazer aqui. Vai continuar trabalhando o resto da vida nesse mesmo setor, desse mesmo jeito. Vai continuar sendo exatamente quem você é hoje. Porque você não é proativo, porque você não tem, você não tem iniciativa. Vê um problema, se contenta com o problema
e tá tudo bem. Afinal, a empresa não é sua, o departamento não é seu problema mesmo, né? Então, você nunca vai se sobressair, você nunca vai deixar de ser quem você é hoje. Gente, não tem coisa melhor do que você entregar a excelência em tudo. Como eu já falei pra vocês, eu sou perfeccionista, eu sou chatinha, né? Mas algumas coisas desse meu jeito de ser são boas, né? Apesar de eu ter que aprender a lidar com algumas questões, como eu já falei pra vocês, aceitar o 100% do outro, parar de ser perfeccionista, até comigo mesmo, parar de me cobrar. Mas isso me torna o quê? Me faz também ser o quê? Uma pessoa que sabe que pode entregar mais. Uma pessoa que sabe que tem mais para oferecer e não vai se contentar. Fulano, lava esse copo para mim. Poxa vida, eu já tô com a buchinha na mão. Vou usar a louça de novo. Porque a maioria das casas, a briga é o quê? A briga é a louça. Ninguém quer lavar a louça. Comprar uma máquina de lavar louça resolve muitos problemas. Fulano, lava o copo para mim. Ah, o fulano tá lá já, com a buchinha com o detergente na mão. Aí lava só o copo. Você é medíocre. Você é medíocre. Você já tá lá, já lava a louça. Lava a louça inteira, deixa lá escorrendo, alguém guarda depois. Mas faz, né, alguma coisa a mais. Aí não fica esperando o chefe, o patrão, o líder, o pastor, o fulano, o namorado, o marido pedir, cobrar algo que você poderia oferecer sem ser cobrado. Seja proativo nas coisas que você fizer e você vai sobressair. Senão você será dominado, tá? Aqui. O 25. A preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. De novo, né? O que você tem carregado na sua boca. O justo sobrevive à desgraça, mas a vida do perverso atrai o desastre. O preguiçoso chega ao final da vida, com as mãos abanando, mas o que é proativo no tempo certo, desfrutará o que alcançou. Isso mesmo, tem que lavar a louça. Vocês param de preguiça para lavar a louça. Gente, ó, vou ler isso aqui de novo porque vem na mesma coisa. Ai, meu cabelo tá me incomodando aqui. Na mesma coisa que a gente tava falando, tá? O preguiçoso chega ao final da vida com as mãos abanando. Ou seja, ele chega no final da vida, mas sem nada. Mas o que é proativo, no tempo certo, desfrutará o que alcançou. Não tenha medo de ser proativo, não tenha medo de fazer além da excelência, não tenha medo de entregar além do que te pediram, não tenha medo. No momento certo, você vai desfrutar do que você está semeando hoje. Eu costumo falar, né, eu falo isso direto aqui, né, em casa. Eu não tenho medo da colheita. Eu não tenho medo nenhum da colheita. Isso referente à criação dos meus filhos, tá? Porque eu sei o que eu estou plantando, eu sei o que eu estou gerando, eu sei que os sacrifícios de hoje, né, tem pessoas que falam assim, ai, Maiara, queria ser igual a você, queria ter a vida, né? Só que vocês não sabem o quanto que é difícil, gente. É difícil, como é difícil? Isso eu tô falando em práticas espirituais mesmo, tá? Eu tenho momentos de oração com os meus filhos, eu instruo eles na leitura da palavra, mas é difícil, porque é difícil ensinar, porque é difícil todos os dias falar a mesma coisa, porque é difícil manter a rotina. Mas eu sei que no tempo certo vai ter um dia em que eles vão crescer, que eles já não precisarão mais de mim para eu estar empurrando eles. E vai chegar o dia de eu desfrutar isso. Então isso traga para todas as áreas da sua vida, né? Traga para sua vida material, espiritual, traga para sua vida a excelência, a proatividade. Quer um exemplo de alguém proativo? Paulo. Cara, Paulo arrasa. Paulo fez além do que, né? Além da nossa consciência, o que a gente acha que é servir, o que a gente acha que é fazer para Deus. Paulo, ele realmente gastou a vida dele para o reino. Ele foi proativo, ele fez muito mais do que foi pedido para ele. Não tenha medo, né? E ele colheu. Gente, os frutos de Paulo tá aí até hoje. Nós somos frutos do evangelho ministrado. Nós somos frutos do evangelho que se espalhou, né? É um fruto geracional. Não tenha medo de plantar coisas boas. No tempo certo, você vai poder desfrutar.
Eu fico imaginando assim, o Arthur e a Esther, eu lá na minha velhice, e eles falando a Bíblia para mim, eles orando por mim. Eu fico imaginando essas coisas. Eles podem não ser o que eu imagino? Pode, gente, pode. Pode se perder, pode virar, né, coisa que eu não plantei, pode virar aí, né, algo ruim até, eles podem. Né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente quer ser para nossa vida. Mas eu, quanto mãe, sei o que eu estou plantando, sei o que eu estou gerando neles. Então eu não tenho medo dessa colheita. Quem anda no caminho da justiça encontra a vida, mas os desvios do pecado conduzem à morte. Então, gente, isso é sério. Vamos ler de novo? Quem anda no caminho da justiça? O justo, aquela pessoa que anda nos caminhos, nos preceitos do Senhor, né? Porque a nossa justiça, ela não vale de nada para Deus. Aquilo que eu tenho como justiça, às vezes, para Deus, não é o que Ele não é, né? O Senhor, Ele é justo porque Ele olha o todo. Eu sou justa porque eu tô olhando só o meu lado. Então, vamos lá. Quem anda no caminho da justiça encontra vida, mas os desvios do pecado conduzem à morte. Não desvie o seu caminho para o pecado. Não pegue atalhos. Não procure atalhos. Ande no caminho da retidão. Ande no caminho da justiça. Que por mais que seja demorado, eles são duradouros. Eles são eternos. Né? Não busque atalhos. Não busque atalhos para ostentar. Não busque atalhos para ter o que ainda não é momento para você ter. Não busque atalhos. Eu aqui plantei muitas árvores frutíferas e eu fico ansiosa para elas darem logo um fruto, gente. Como que é difícil, você plantou um negócio, tá crescendo, mas não dá um fruto. É uma coisa assim, sabe? E aí você fica pensando, não, mas quando gerar, vai dar em todas as estações, vai ser fruto permanente, vai dar nas estações delas. Né? Então assim, não tenha medo do que aparentemente está sendo aos poucos, o crescimento aos poucos, a construção aos poucos, porque aquele que se desvia, aquele que pega atalhos, fatalmente ele vai chegar no momento da vida que ele vai se ver sem nada. É isso que Salomão está querendo fazer aqui, o comparativo desde o capítulo 10, se eu não me engano, ele vem fazendo essa comparação do justo e o sábio, do tolo e o prudente, né? Ele está fazendo essa comparação. Não tenha medo de plantar, não tenha medo de colocar sementinha por sementinha, trabalhinho de formiguinha, não tenha medo. A colheita é certa, mas no tempo certo. No tempo certo. Não busque atalhos. Amém? Esse foi o nosso devocional de hoje. Eu sei que às vezes pode parecer até palavras duras, né? Mas aquilo que não nos confronta não nos muda, né? A gente fica acomodado. E eu, por já ter sido tão confrontada pelo Espírito Santo, eu me sinto na obrigação de alertar vocês. Eu me sinto assim, sabe? Agraciada por Deus, por poder estar tendo esse momento aqui, né? De falar com vocês essas verdades que o Espírito Santo já me disse, né? Então, pegue esse estudo, pegue essa palavra, leia depois sozinho de novo, busque entendimento do Espírito Santo. Amém? Amanhã encontro vocês aqui novamente. Gente, desculpa pelo barulho. Hoje realmente está assim, fora do normal, do aceitável. Mas eu quero agradecer aqui, né, a paciência que vocês tiveram com todo o barulho. Agora eles pararam, com toda a confusão daqui hoje. E amanhã nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Amém, amém. Obrigada, gente. Ó, tô aqui nos matos, aqui nas gramas. Amém. Até amanhã, tá bom? 12:30 nós estaremos aqui para o capítulo 13. Não desista, não desista. É trabalhinho de formiguinha. Todos os dias a gente vai chegar ao final de Provérbios, vendo a vida diferente do que a gente começou esse livro. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.